quarentena tem nos deixado cada vez mais próximos, até íntimos das tecnologias. O nosso mundo de repente se viu povoado por lives, por reuniões de Zoom, as pessoas passaram a saber o que é Zoom, por tweets, vídeos no Instagram, enfim, o nosso mundo está cada vez mais virtual. Então a agência RIF me convidou para fazer um texto que analisa esse nosso relacionamento com a tecnologia cada vez mais intenso. Há o risco de nos virtualizarmos, de tornarmos nosso pensamento cada vez mais baseado em meros cálculos programáticos, refém da hiperprodução e da superficialidade, um pensamento menos hábil para a reflexão, para a leitura profunda, para o contemplamento necessário para inovar e criar. Sim, as tecnologias nos aproximam, isso cada vez mais evidente na nossa rotina pandêmica. Sentimos na pele e na mente o que significa, por exemplo, uma conclusão de um estudo feito pelo próprio Facebook, que mostrou como as redes sociais diminuíram de 6 para 3 os graus de separação entre todas as pessoas do planeta. As vantagens são óbvias, ainda mais na quarentena. No isolamento, as tecnologias que nos rodeiam permitem o trabalho, o contato com familiares, o alívio de ver o rosto de quem amamos, mesmo que por meio de telas. Não há de se negar as vantagens, mas é preciso encarar com cautela. É amedrontador notar que muitos acham que esse deveria ser o novo normal para sempre. Defendem esse novo normal, a virtualização e a junção de casa e escritório, como regras definitivas, tanto da era pandêmica como da pós-pandêmica. Um novo normal que ecoa o que diz o filósofo Byung-Chul Han em seu provocador livro A Sociedade do Cansaço, abre aspas. Frente à vida desnuda, que acabou se tornando radicalmente transitória, reagimos com hiperatividade, com a histeria do trabalho e da produção. Fecha aspas. O imperativo de termos de desempenhar cada vez mais, de mesclar profissional e pessoal, de transformar a casa numa loja mercantil, parece querer ser o novo normal da sociedade pós-moderna. Só que isso traz diversos problemas àqueles que se submeterem a essa ordem. Para começar, a alta produtividade, guiada pelo pensamento puramente programático, nos mecaniza. No fim dessa estrada, da escolha pelo não parar, pelo desempenho a qualquer custo, vamos perder para nós mesmos e para as máquinas que tanto queremos imitar. A carne, o osso e a mente cansam. Temos fadiga e cederemos ao cansaço. Para usar outro termo que está na moda, depois da euforia da superprodução, vem o burnout. Só que os robôs não cansam. Processadores e servidores que já nos substituem em tantas funções se tornam cada vez mais eficientes nas tarefas calculáveis e programáticas da vida. No fim, aqueles que se entregam à histeria da superprodutividade vão perder para as máquinas. Antes disso, serão acometidas por uma série de distúrbios, as patologias do século XXI. Ao transformar a casa numa fábrica, se misturam atribuições de nossas vidas que eram até hoje separadas pelos muros do espaço-tempo. É aquela coisa de o pai olhar o e-mail no celular enquanto ouve o filho. Ou então, quando os amantes na mesa de jantar se veem absortos em seus smartphones. Periga até do sexo se robotizar, um ato mecânico colocado na agenda, em meio aos compromissos profissionais. Aí na quarta noite, teu celular primeiro te avisa do limite para a entrega de um relatório do trabalho. E logo depois, uns minutos após, te notifica da hora de se fazer amor com seu companheiro. A tecnologia epidêmica, espalhada pela vida, acaba com os preciosos momentos de intermeio, de respiro, de intervalos. É na pausa que comemoramos os feitos alcançados. Sem a interrupção, não há real gratificação. Nesse novo normal, quando se atinge uma meta, logo se parte para outra, e depois para outra, e depois para outra. O gozo no novo normal só se dá na morte. Superproduzimos para sobreviver até a morte, não para viver bem até a morte. Há milênios, Aristóteles já formulava uma ideia que vale até os dias atuais, a de que o humano realmente livre é aquele que tem a liberdade da vida contemplativa, o gozo pelas coisas belas, a possibilidade de descansar para poder pensar,
criar e assim inovar. Na lógica da sociedade contemporânea, não se quer conceder respiro, justamente a permissão ao ócio que nos faz livres. Sem essa possibilidade, os rendidos ao novo normal se autoexploram e uma produção incessante que só acaba quando ele próprio se torna um inválido. E quem seriam os inválidos do novo normal? Os queimados pelo burnout, os depressivos, os esgotados, os cansados. Esses são alvos do assédio moral de seus gerentes, exigentes pela superprodução, pela euforia em prol de algo que no fim nem os pertence. O excesso do virtual ainda nos cerca do que o filósofo Wilhelm Flusser chamou de imagens técnicas. Flusser foi um visionário que previa lá nos anos 80 a tomada tecnológica de nossas vidas. Essas imagens técnicas são as lives, as conferências no Instagram, as fotos no Facebook, na prática tudo aquilo que é criado pelos aparelhos dominantes de nossas rotinas do século XXI. Rodeados pela virtualização, nos distanciamos do real. Longe do real, paramos de sentir os obstáculos diários da realidade. Isso leva a termos menos empatia pelo próximo, ao cancelamento de nossa individualidade. Isso impossibilita as descobertas da vida tangível. Uma lógica que pode ser observada nas redes sociais. No Twitter, por exemplo, tuiteiros amalucados xingam, agridem, pegam o negacionismo, sem ver à frente aqueles que são afetados pela maré de ódio. O agressor não olha os olhos de sua vítima. Em meu livro, O Clique de $1 bilhão, que conta a história do Instagram, compara as redes sociais a um formigueiro. Nessas plataformas, aquele que não tem consciência do domínio dos algoritmos, de como eles forçam escolhas e vontades, é levado a crer que age com o poder da individualidade, com liberdade. Uma sensação enganosa. Cada formiguinha das redes trabalha para as próprias redes. São superprodutores em busca da gratificação ilusória, das curtidas e dos compartilhamentos. Agem conforme os algoritmos querem, guiados de uma bolha a outra. Formam-se assim os formigueiros. Formigueiros compostos por formigas com ideias radicalmente opostas às dos formigueiros rivais, pois é no extremismo que esses formigueiros se encontram. Pois é a polêmica e a gritaria que ganha curtidas e compartilhamentos. No fim, as formigas que se acham tão livres não passam de escravas do formigueiro. O formigueiro é o cérebro coletivo que as guiam pelo mundo virtual, onde cada formiga, portanto cada indivíduo, é anulado em favor do desempenho e do sucesso da própria rede. Alguns compreenderam essa engenharia e usam isso para diversos fins escusos, como para espalhar fake news, imãs de curtidas e compartilhamentos, e para disseminar discursos de ódio, eficientes em atrair a atenção de mais formigas, ainda mais de formigas isoladas pela quarentena e afetadas por tantos distúrbios dessa pandemia e desse isolamento. Assim foi que esses formigueiros levaram a eleição daqueles que mais habilmente dominaram o radicalismo, isso de Bolsonaro a Trump. Na virtualização do mundo, ganham votos aqueles que mais envenenam. Até porque sujeitos cansados pelo imperativo da superprodução não conseguem pensar além das peças da engrenagem a qual pertencem. Distanciam-se das demandas reais do mundo real. Voltam naquilo que os mantém escravizados, em uma sociedade que glorifica o ultradesempenho, não o ser livre aristotélico. Aqueles que não souberem dizer não, ou ao menos um calma aí, a imposição perene desse novo normal que fica cada vez mais intenso com a quarentena, esses se tornam, na própria virtualização, mera mercadoria hiperativa, além de estatística da depressão. Diga não, ou ao menos um calma aí.